O Bitcoin está prestes a criar um grande exercício desse padrão de relógio em queda. Ao mesmo tempo, o mercado de ações ainda está indo exponencialmente para o lado positivo, enquanto o Bitcoin está realmente indo para o lado negativo. Anteriormente, em torno disso, indicou uma enorme bomba de Bitcoin que aconteceu. Porque isso indicou esta enorme bomba em direção ao lado positivo e agora estamos vendo os mesmos sinais exatos piscando agora. Primeiro vamos dar uma olhada rápida no que é o curto prazo iminente, porque estamos formando um novo padrão de relógio em queda. Estão vendo este enorme mercado de ações e a divergência agora mais uma vez formando o Bitcoin obviamente está quebrando esse padrão de consolidação sem aumento de volume. Na verdade, o volume ainda está diminuindo, o que me diz que podemos estar olhando para nós um padrão diferente e, claro, porque disso, vou dar uma olhada no que é esse padrão de relógio em queda que estamos analisando nas palavras. Armadilha para ursos. Todo esse despejo para o lado negativo não é muito provável que seja realmente uma saída falsa, porque não vemos nenhum tipo de aumento de volume no ponto desse colapso, conduzindo-o em direção a este suporte anterior que agora está se transformando em resistência de palavras e, claro, ao mesmo tempo, também estamos correndo em direção a esta resistência deste padrão de cunha descendente. Então sim, de fato, no curto prazo iminente, pode ser um pouco difícil mais uma vez, quebre acima deste nível de resistência, mas sempre que estivermos saindo bem, esse será o ponto em que ficarei otimista. Despejo de Bitcoin de curto prazo. E por causa desse despejo de Bitcoin de curto prazo, eu estava esperando que uma divergência de alta fosse formada por causa dessa reunião de FONC que tivemos ontem, mas embora na verdade não tenhamos criado um grande dump, sim, criamos um pouco de dump ontem, mas não criamos nenhum tipo de divergência de alta e, basicamente, podemos ver que é claro que este foi o último evento de aumento de taxa que aconteceu provavelmente antes de Jerome Powell começar novamente para cortar as taxas de juros. E se você der uma olhada na reunião real do FONC ontem à noite, bem, na minha opinião, Jerome Powell até teve um tom um pouco otimista durante a reunião. Ele já estava, por exemplo, dizendo que será muito provável que as taxas de juros já estarão sendo cortadas antes da inflação 2 mark já será atingido bem. E também que a partir do próximo ano provavelmente começaremos a ver cortes nas taxas de juros e isso está exatamente alinhado com as expectativas do mercado. Porque esperávamos isso a partir do próximo ano provavelmente veremos os primeiros cortes nas taxas acontecendo e, por causa disso, é claro que vimos anteriormente em torno de todas essas setas vermelhas em direção ao lado negativo. Isso se deve basicamente ao fato de termos visto aumentos anteriores nas taxas acontecendo nesses pontos, mas agora é um momento um pouco diferente, porque provavelmente foi o aumento da taxa perdida que aconteceu antes de mais uma vez o Fed começar a cortar suas taxas de juros novamente. E isso é uma coisa muito diferente porque na verdade é uma coisa muito otimista que aconteceu no mercado e essa é também a razão pela qual eu acho que esta última decisão de caminhada de corrida será um momento crucial para o lado positivo também, porque sempre que pudermos quebrar este para o lado positivo, esse padrão de cunha em queda também estaremos recebendo muito impulso em direção ao lado positivo. Acho que há muitas armadilhas mais curtas ali por causa desse colapso que vimos nessa faixa de consolidação, onde na verdade não vimos muito aumento de volume. O mercado de ações ainda está bombeando como um louco em direção ao de cabeça para baixo. O Bitcoin está divergindo para o lado negativo e, como você pode ver anteriormente, isso aconteceu aqui e causou essa enorme bomba para o lado positivo que conseguimos aqui agora, ao mesmo tempo em que as taxas de financiamento, na minha opinião, estão começando para parecer um pouco melhor agora. Ainda não parece muito bom, porque eu realmente quero ver nas finanças e aos poucos que as taxas de financiamento estão começando a ficar negativas, o que significa que, é claro, haverá mais curtos no mercado do que as pessoas anseiam pelo mercado e, claro, sabemos bem que a maioria está errada na maioria das vezes no mercado. Então quando houver mais curto no mercado, é claro que isso significará que o mercado tem mais probabilidade de se mover em direção ao de cabeça agora. É claro, por último, muito importante, podemos ver no gráfico semanal, na verdade, os eventos de Bailey estão em sua posição mais apertada em sua existência. Algo absolutamente enorme está prestes a acontecer, talvez algo com a BlackRock, que sabe bem, é uma espécie de coincidência, certo? Todas essas notícias otimistas com hacks pretos acontecendo. E agora estamos vendo as bandas de Bollinger mais apertadas em sua existência e
Embora esta seja realmente a calmaria antes da tempestade e como você pode ver neste gráfico, estamos literalmente vendo um recorde de todos os tempos baixo nas bandas de Bollinger, mas o que é muito interessante é claro que estamos vendo que os vendedores estão ficando exaustos no mercado. Se estivermos dando uma olhada no que é este gráfico, podemos literalmente ver que a exaustão de Zellar também está sempre em baixa. Portanto, esses dois sinais combinados, em minha opinião, estão me sugerindo que absolutamente teremos um grande movimento em direção ao lado positivo e também, claro, acrescentado ao fato de que estamos vendo uma tendência de alta semanal. Dando uma olhada em quais são nossos próprios indicadores de cadeia e nosso gráfico de recuperação do mercado de baixa, bem, não parece que vamos parar tão cedo e ainda parece que temos muito mais impulso e muito mais espaço para o lado positivo. Vai em direção ao lado positivo, algo absolutamente enorme está prestes a acontecer também, sim, sempre que vamos sair desse padrão de relógio em queda de curto prazo. Acho que será uma ótima entrada no que é o mercado para algum tipo de longa posição e, claro, o nível a ser observado no final do dia será essa resistência semanal que estaremos quebrando sempre que estivermos saindo deste padrão de copo e alça. Sempre que estivermos quebrando de volta acima essa resistência semanal, bem, será o ponto em que realmente explodiremos em direção ao lado positivo. Meu primeiro alvo será o nível de 35k, mas depois disso poderemos dar uma olhada nos alvos até o fim. Um 40k talvez até um nível de 41k e talvez no final do dia para este mercado de baixa vá para um rosto até mesmo o nível de 50k, mas é claro, como expliquei anteriormente várias vezes, eu só vou ter um olho para o que são os indicadores on-chain, o que os próprios indicadores da cadeia vão me dizer e com base no que eles estão me dizendo, eu vou dizer tudo.